Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, mais um capítulo do Paredão Cast aqui na Inaut Studios. Sejam todos bem-vindos e já no comecinho aqui do nosso podcast, eu quero que você espalhe essa informação, se inscreva no canal, coloca aí no grupo de amigos, da família e vamos valorizar esse Paredão Cast que é em prol da economia, da cultura, do esporte. Aqui a gente sempre valoriza uma personalidade. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, capítulo novo do Paredão Cast pra vocês. Daniel e Donato. Ajuda nós, se inscreva aí no canal. É isso aí, dá essa moral pra nós aí. É isso aí. Bom, obrigado ao Natal Card pela parceria, juntos novamente aqui no nosso Paredão Cast e Novanet conectando gente aqui à internet de qualidade padrão FIFA, viu, Daniel? É isso aí. Aqui não é campeonato brasileiro não, aqui é padrão FIFA. Aqui é padrão FIFA. Muito obrigado a Sunshine Florida Drinks, de nossa bebidinha deliciosa produzida no Rio Grande do Norte, tá chegando no Brasil, hein? É isso aí. As informações estão aqui na tela. Obrigado a Inaut Studios, informações também na tela. Você que já tem o seu podcast, traga pra cá, venha gravar com a gente. Você tem intenção de fazer um podcast? Isso aí. Aqui tem toda a estrutura pra você e os melhores profissionais e melhores equipamentos. É só chamar aí nas informações que estão na tela. E nós estamos hoje com mais um entrevistado falando de negócios, de business, de eventos. A gente vai entrevistar quem, Donato? É o Glaucio Uchoa. Por que nós trouxemos o Glaucio hoje? Semana passada nós recebemos o Vitor Uchoa. Cara, ele encheu nossos olhos falando dos Estados Unidos. Isso. E quem é que não quer sair do Brasil para os Estados Unidos? Quem é que não quer uma vida melhor? É claro. Quem é que não quer ganhar mais dinheiro? Se o cara for barão nos Estados Unidos, pra ele tá bom. Como é a minoria, entendeu? É isso aqui, né? Agora aquele cara trabalhador, esforçado, ganha pouco, trabalha pra caramba, ganha pouco, não tem a saúde e educação que os seus filhos merecem, quer ir pros Estados Unidos. É isso aí. Não é? Que é um mundo que a gente vê só na novela, só em filmes. Só em... E pra isso, pra matar essa nossa curiosidade, pra saber se é fácil ou se é difícil ir para os Estados Unidos, Glaucio Uchoa está hoje aqui no Paredão Cast. O Glaucio Uchoa é empresário e CEO, Donato, do Econ, esse evento, né, que lida com essas informações se você quiser sair do seu país. E é ele quem vai nos levar para os Estados Unidos. Tudo bem, Glaucio? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade, Daniel, Donato. E estamos aqui para poder levar informação, cultura para diversas as pessoas que têm interesse em dolarizar seus recursos, em residir nos Estados Unidos, em prestar serviço desde o Brasil, estudar nos Estados Unidos, ainda que no Brasil. Tudo isso, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Econ, que é o Encontro de Negócios das Américas. Já joguei a responsa para você. É você quem vai nos levar para os Estados Unidos. Todo mundo tem vontade de melhorar de vida, de morar num país melhor. A gente está vendo as dificuldades, viu, Glaucio? Você está morando lá fora, né? Mas a gente tiver a dificuldade hoje de morar no Rio Grande do Norte, de ganhar dinheiro, de viver. As coisas estão muito caras, né? Primeiro, conta pra gente a sua vida. Você é natalense, você foi empresário aqui. Em 2015 você foi embora para os Estados Unidos. Por que é que você saiu daqui? Conta pra gente seu começo de vida aqui. Sou natalense, continuo ainda empreendendo no Rio Grande do Norte, apesar dos trancos e barrancos, mas estamos, inclusive, com outros segmentos dentro do Grupo Inaut. E devido à própria insegurança, ainda em 2014, nós tivemos a nossa casa que parecia um quartel, até aluguei minha casa, e o pessoal perguntou se era um presídio, porque tem câmeras, serpentina, a cerca elétrica, muro alto, cravas, segurança na porta, e nada disso ainda foi suficiente. Então, essa insegurança e também visando o bem-estar dos meus filhos. Não é que não tenha uma boa educação no Brasil, sim tem, mas o posicionamento no mercado de trabalho nem sempre é algo tão plausível, tão acessível para todos, né? Então tem muito o QI, né? De quem indica para muita coisa no Brasil. E o mercado americano é um mercado competitivo. A partir dos Estados Unidos, você consegue se posicionar no mercado de trabalho e em mercados diversos. Por exemplo, lá eu vendo no Amazon. Então, eu tenho um óleo que nós levamos daqui para os Estados Unidos e, a partir do Amazon, nós chegamos a vender já para 22 países. Então, aqui no Rio Grande do Norte, a carga tributária é tão alta para você vender para outros estados que eu não consigo, porque é a carga mais alta de cosmético, 25%, sem contar uma logística totalmente inoperante. Daniel, Donato,
com cerca de um ano e 2 meses de operação, eu consegui abrir distribuidor em Hong Kong. Entendeu? Embora volumes pequenos, onde simplesmente eu colocava nos correios e mandava o produto para Hong Kong. Então, assim, o Estado se possibilita essas facilidades que as pessoas, às vezes, simplesmente não têm o conhecimento. Então, sabe-se que aqui tem uma riqueza cultural muito grande de empreendedores na área de biquínis, na área de artesanato, na área de diversos de sabonetes. Enfim, o brasileiro, ele para superar, ele se reinventa todos os dias. Então, ele é fantástico. O brasileiro, ele é empreendedor, mas quem estraga é o governo. O sistema é difícil. O sistema. Então, o brasileiro, quando ele chega nos Estados Unidos, ele já chega praticamente já com a vivência, com PhD na vida, entendeu? Então, e o americano, os Estados Unidos, ele tem um sistema tributário muito justo. Por exemplo, na Flórida, em particular no condado de Orange, onde está a cidade de Orlando, a carga tributária é de 6,5%. Então, vamos supor que você mande do Brasil para nos Estados Unidos. Você manda através dos correios, mercadoria até $3.000, e você tem a sua loja lá no Amazon, e todas as vezes que você for revender, não para o público final, você não tem carga tributária incidindo sobre o seu produto. Então, isso lhe dá margem para que você seja competitivo e que você não penalize a sua operação. Você só vai pagar no final do ano, quando você abre uma empresa tipo uma limitada, sobre o lucro, 10% sobre todo o volume anual. Mas os 24 primeiros $1.000 é totalmente abatido. Ou seja, os Estados Unidos, ele te incentiva a empreender, diferentemente do Brasil. Que ele, inclusive agora nós nos deparamos aqui com aumento de carga tributária em pleno momento de crise. Então é o oposto. Tanto é que você viu políticas aí, antiga do presidente Trump, o ex-presidente, que ele inclusive isentou, entendeu, algumas cargas tributárias. Então o Estado não para os Estados. Por exemplo, quando você acaba o ano fiscal, Daniel Donato, então você tem uma empresa, independente do porte, então 10% daquilo que você vai pagar de imposto, você pode fazer uma doação para um hospital, você pode pagar uma conta de uma pessoa que não teve condições de pagar. Você pode apoiar o atleta. Então, nos Estados Unidos, não pense que os Estados Unidos eles são essa potência mundial no esporte, porque o Estado coloca dinheiro. Não, o Estado não coloca, mas ele tem leis que possibilita que as grandes empresas incentivem as pessoas físicas, que elas possam 10% destinar diretamente sem nenhuma justificativa. Simplesmente você vai pegar um informativo e você vai dizer qual foi o direcionamento. Quando acaba o final do ano, você opta em perder esses 10% ou usar como você quiser. Por exemplo, eu posso comprar um patrimônio. Então, quando você vê essas Lamborghinis belíssimas, Ferraris, helicóptero, todo esse luxo, essas doações porque essa é como funciona o sistema americano. Então, o sistema americano ele é feito para realmente, a todo momento, gerar riqueza, gerar produção. Então, é o que se destaca. Então, num país como esse, você é a certeza de que você precisa ter como empreendedor, independente do seu nível de investimento, que você vai ter um Estado que não vai interferir na sua empresa. E você pode, por exemplo, ter uma empresa dentro da sua residência sem que o seu IPTU aumente. Se você for abrir aqui uma empresa no seu escritório, na sua casa, o seu IPTU de cara já vai ser majorado. Então, se você... eu consigo hoje abrir a empresa lá e lá a empresa não tem a necessidade de ter um KNAI específico. Ou seja, ela não vai regular o que você vai fazer. O que vai determinar que você faça uma determinada serviço ou venda são os seus certificados por Estado. Um profissional nos Estados Unidos, por exemplo, como um advogado, ele tem a OAB dele estadual. Então, ele pode atender todos os Estados Unidos, desde que ele tenha sempre a sua certificação. Então, o bacana dos Estados Unidos é que ele te incentiva as mais diversas possibilidades e ele te oferece recompensas para que você gere valor, para que você gere riqueza. Ô Glaucio, a gente está falando no caso do empreendedor. E aquele cara que está sofrido, cansado de trabalhar e só pagar as contas aqui, que quer ir embora para os Estados Unidos. É fácil? São 168 tipos de visto diferentes. Como é que é?
São 168 diferentes de vistos que algum desses não é possível que para entrar nos Estados Unidos existe então tudo você isso. se encaixa em qualquer um desses. Você se encaixa. Tem visto para blogueiro, tem visto para TI, tem visto para jornalista, tem visto para enfermeiro. Caraca, meu. E se tudo der errado, se você ainda estiver dentro de uma situação que eu não desejo para ninguém, ainda existe a possibilidade do visto de asilo. Então, muitos buscam os Estados Unidos como que ele sofreu um atentado, ou ele vem sendo perseguido pela insegurança e por diversos. Então, ele como pode... acontece na Venezuela, em Cuba. Inclusive, a Venezuela, a quantidade de venezuelanos, entendeu? É impressionante em todos os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos fez? Ele viu a situação da Venezuela, primeiramente, ele abriu as fronteiras para o capital intelectual. Então, médicos, engenheiros, então ele abriu, então ele facilitou e que não foi preciso passar, por exemplo, uma fronteira. Entendi. E entrou de forma realmente e ele pediu o asilo e foi aceito. E isso houve um incremento brutal na economia norte-americana até hoje, não só do capital financeiro, mas do capital intelectual. Que os Estados Unidos, eles constantemente, é um país de 340 milhões de habitantes, né? Então, é um país que não para, a economia líder hoje, junto com a China, no cenário mundial, e não é à toa. Entendi. Você se mudou, então, para os Estados Unidos em 2015, vendo essas possibilidades de crescimento, de empreender nos Estados Unidos, aí você criou o Econ, né? Na verdade, o objetivo inicial era passar um ano, e passamos 3 anos. A sua meta era um ano no começo? A meta era o ano, estudando, visto de estudante, inclusive é um visto... Você foi como estudante? Minha esposa foi como estudante e eu fui como dependente dela, juntamente com meus filhos. E aí já dá o direito de você residir nos Estados Unidos, não de trabalhar. Não de trabalhar. Então, passado 3 anos, chegamos no consenso que sim, seria lá o local onde nós iríamos dar continuidade para criar os nossos filhos. E demos entrada num visto chamado EB2. E que eu sou o peticionário, né? Então é um pleito. EB2. EB2. O que significa isso? É um visto de emprego, só que no meu caso, como economista e como empresário, eu estou me autopatrocinando. E esse visto você pode, inclusive, tirar desde o Brasil. Então, não necessariamente você precisa residir nos Estados Unidos para dar entrada nesse visto. Você não precisa de um advogado. Você pode usar. Outra coisa bacana nos Estados Unidos, assim como você tira o seu visto de estudante, esse pleito, você como peticionário, você mesmo pode responder todos os formulários, apresentar um plano de negócio que justifique perante a imigração americana, que é um órgão chamado USCIS, e que você é merecedor desse pleito. E cerca de 97% desses pleitos são atendidos, embora num período que nem sempre seja satisfatório. Nós estamos nessa luta aí há mais de 4 anos, esperando. São 8,5 milhões de vistos que estão realmente se engavetando nos Estados Unidos pela quantidade tamanha de pessoas, pela uma crise de uma política imigratória, que todos vocês acompanham aí. Mais de 200 mil imigrantes, eles furam a fronteira por mês. Por mês, vindo da Nigéria, vindo do Haiti. 200 mil? Mais de 200 mil somente na fronteira com o México. Todo mês? Todos os meses. Nossa. Todos os meses. Sem contar alguns agora tantos que também pelo Canadá, que era pouco falado. E ainda se consegue mesmo com essa fiscalização, com essa modernidade de equipamentos, né, da justiça americana, consegue se cruzar a pé aquilo ali? Sim. Eu não conheço profundamente, nunca estive na região de fronteira. Existe uma política hoje mais rigorosa, onde você se apresenta e aí você fica aguardando no México uma resposta se seu pleito foi atendido ou não. Mas nós sabemos também de casos e mais casos de pessoas que entram e não necessariamente estão esperando na fronteira para ter essa autorização. Essas pessoas que entram, elas têm que se autossustentar. Elas têm que... Na verdade, você vê, por exemplo, tem uma situação muito triste que, na minha percepção, foi o meu entendimento durante a pandemia. Por exemplo, em Nova York, que vocês acompanharam que os corpos estavam sendo armazenados em containers, né, em verdadeiros frigoríficos do lado de fora, porque o pessoal de El Salvador, Honduras, México, toda aquela região da América Central, então eles vivem em condições quase subhumanas, porque eles vão para supostamente exercer aquilo que nós chamamos
de subemprego, né? Que é até um termo um pouquinho O que se enquadra, Glaucio, no subemprego lá nos Estados Unidos? Telhado, grama, cortar grama, abrir valas, construir muros, tirar neve de porta de casa. Então, mas o americano pode empregar indiretamente essas pessoas? Não, legalmente não, mas eles usam como mecanismo uma abertura de uma empresa que qualquer pessoa pode abrir uma empresa, inclusive qualquer brasileiro que tenha um passaporte, ele pode abrir uma empresa nos Estados Unidos a partir do Brasil, certo, e não necessariamente precisa de uma residência fixa. Tá. E aí eu consigo, por exemplo, emitir um invoice, que é uma espécie de nota fiscal, para uma empresa. Aí cabe a responsabilidade daquela empresa fazer a contratação legal. Inclusive o governador da Flórida agora, a partir do dia 1º de julho, mais ou menos a lei, vamos aqui tentar falar de eu fiquei sabendo que vai mudar um pouco a lei, vai endurecer mais. Vai endurecer mais. Então, resumidamente, vai endurecer mais, inclusive já está existindo uma fuga muito grande da Flórida, que é um estado de 22 milhões de habitantes, que tem quase o PIB do Brasil. Então, só o estado da Flórida tem quase o PIB do Brasil. E qual a população de estrangeiro hoje na Flórida? Não, essa informação exata eu não tenho. Eu tenho que ir brasileiros na região de Orlando, são 180 mil brasileiros. Só de brasileiros? Só de brasileiros. E de brasileiros residindo na Flórida, estima-se em torno de 500 mil brasileiros. Nossa. Eu fui para um painel do Diogo Boni, irmão do Boninho da Rede Globo, até porque nós também promovemos shows lá nos Estados Unidos, e aí ele estava apresentando o plano agora para o final do segundo semestre, e eu achei bem interessante, Daniel e Donato, que 5% de todos os brasileiros que desembarcaram nos Estados Unidos em dezembro de 2021 nunca retornaram. O detalhe é que em dezembro de 2022, fazendo como comparativo, 17% dos brasileiros não retornaram. Então, assim, cresceu muito e assim, o que eu posso dizer? É que está existindo cada vez mais uma percepção dos brasileiros, do mundo todo, buscando o mercado americano por toda a segurança política, por toda a segurança diversa. Então, as facilidades de facilidades. Ô Glaucio, para ser bem explícito, eu sou jornalista e radialista, eu quero ir para os Estados Unidos, porque aqui eu cansei, meu amigo. Aqui, 99% das empresas pagam o piso, que é uma mixaria, e você cala a boca. E você tem que se virar nos 30. Tem que se virar nos 30. Eu quero ir para os Estados Unidos para trabalhar, morar e criar minha família lá. É fácil? Quanto que eu gasto? Como é que funciona? Veja, isso tem que ser feito uma análise jurídica. Eu não tenho poderes perante as leis nos Estados Unidos de prestar uma consultoria. Uma vez dito isso, eu vou informar dentro da percepção que eu entendo, tá? Não como uma consultoria oficial, mas oficiosa aqui dentro da percepção que nós escutamos. Primeiro, você tem a opção de cara do visto J, que é um visto de correspondente na área de jornalismo. Então, esse visto, ele mediante toda uma documentação que no Brasil você vai apresentar para o consulado americano, você vai poder, desde os Estados Unidos, prestar um serviço para a empresa no Brasil. Certo. Não te dá o direito, especificamente com esse visto, de trabalhar nos Estados Unidos. Você não vai receber o direito de trabalho. Embora você receba o Social Security Number, que é uma espécie de CPF, mas não te dá o direito de trabalhar. Mas, Donato, eu estou falando isso de uma forma superficial. Precisaria ver outras características que você tenha. Por exemplo, você tem empresa constituída? Tenho a MEI. Você tem mais de 10 anos que você prestou serviço de trabalho? Mais de 10 anos. Então, você de cara você já se enquadra no EB3. Então, o EB3 é um outro... então, estou começando a entender. Você vai conseguir o seu tipo de visto de acordo com a sua vida profissional. Seu histórico. Você vai ter que juntar tudo que você faz numa pessoa específica que entenda desse translado para ela montar um dossiê para você chegar nos Estados Unidos grandão ou pequeno. Posso dar um exemplo? O que significa um EB3? Embalar caixa no Amazon. O Amazon não consegue, está tendo muita dificuldade de contratar mão de obra para fechar caixa. Tem. Bota o produto e fecha a caixa. Passa uma decisão. E precisa de uma pessoa, é manual. Tem que ter. Boa parte do processo, ele é todo robotizado, mas tem a parte do ser humano também. E essa pessoa ganha bem? Essa pessoa ganha o suficiente para viver com dignidade. Silvio Santos já falava nos anos 90 que o sonho americano não é o sonho de ter uma Ferrari. O sonho americano é que você, nos Estados Unidos, você, embora vivendo como classe média baixa, você consegue ter tudo aquilo que um rico no Brasil tem. Então, você vai conseguir ter uma excelente educação, você vai ter excelente saúde. Uma segurança exemplar.
vamos tirar aqui o estado da Califórnia, tá? Só para fazer justiça aqui, que, tá? Então, que é um caso à parte. É isso que é o sonho americano. O sonho americano não é você vislumbrar uma Ferrari, um helicóptero na sua porta, um baita do iate. Mas você vai poder ter a certeza que seu filho, por exemplo, vai estudar muitas vezes com o CEO de uma gigante empresa. Numa escola pública. Numa escola pública. Entendeu? Então, onde o ônibus vai pegar praticamente na sua porta, ele te deixa. Entendeu? Onde você vai ter um sistema, muitas vezes, duro, embora a gente saiba de vários atentados que realmente rodam o mundo e que realmente é um problema muito sério nos Estados Unidos, mas você vai ver segurança armada, você vai ver xerifes e mais xerifes em frente às escolas. Então, tudo isso possibilita com que você tenha um pouco mais de qualidade do Brasil. Ou vocês têm dúvida disso? Nenhuma, né? Entendeu? Então, assim, quanto à questão do visto, Donato, então, cabe uma consulta a um... Então, o visto é uma coisa, o green card é outra coisa. O green card é um segundo step, segundo passo. Então, primeiro você se coloca... você pede um pleito. Com esse pleito, uma vez ele sendo aceito, e que as chances são reais de ser assim, você vai poder trabalhar por 1, 2, 3 anos, enquanto você não tem uma confirmação, a aprovação definitiva do seu pleito. Até lá, o que você tem que fazer? Produzir. Se você tiver o documento e não produzir, o fiscal de imigração que estiver analisando o seu caso, ele vai negar. Porque o que você conseguiu gerar de riqueza? O que você produziu? Então, tem que ter um objetivo. Então, ele te obriga a trabalhar. E aí, nos Estados Unidos, muito diferente aqui do Brasil, você vai ter 2, 3 empregos. Você vai ter um emprego pela manhã, você vai ter um segundo emprego e, às vezes, um terceiro emprego, por exemplo, fazendo Uber, entregando comida. Ou de entregas. Enfim. Então, a gente ouve falar muito que o brasileiro vai para lá para ser garçonete. É verdade isso? Isso ocorre e paga-se muito bem. Inclusive, existem verdadeiras brigas, porque quando às vezes você trabalha no escritório, você vai receber uma mão de obra aí, vamos usar como referência o estado da Flórida, a região da Central Flórida, ali onde está Tampa, onde está Orlando, Daytona. Então, você vai receber um salário médio de 13, 14 para você trabalhar no escritório. Então, você, quando é garçom, você recebe um valor mínimo. Por hora de trabalho. Por hora de trabalho, e você vai receber a gorjeta. E essa gorjeta chega a ser 25% do valor da conta. Então, você não é difícil você se deparar com garçons que recebem 300, 400 dólares à noite, entendeu? Somente de gorjeta. É claro que isso não vai ocorrer todos os dias. Claro. Mas existe uma verdadeira briga. Se tem um trabalho que é hiper, mega valorizado que as pessoas buscam, é ser garçom. Olha que ironia, né? Caraca, diferentemente daqui. Então, só de gorjeta, ele tira mais que o próprio salário? Tira mais que o próprio salário. Hoje, em Orlando, numa média, juntando a alta e a baixa, quanto é que fatura um garçom? Mês? Eu não tenho essa... 2 mil dólares, 3 mil dólares? 3.500 dólares, entendeu? 3.500 dólares. Então, as pessoas me perguntam, Glaucio, quanto é preciso para viver uma família? Uma família, eu vou colocar aqui um filho... e um casal. Um casal. Então, 3 pessoas. 3 pessoas. Então, vamos aqui colocar números bem simplórios. Né? Então, o teu filho você não vai pagar a escola? Não vou pagar a escola. O ônibus vai pegar na porta da casa. Você não vai gastar com o transporte dele? Não vou gastar. E a alimentação também, a escola também vai contemplar. Então, você tem um formulário que você pode pedir. Você pode pagar a alimentação ou você pode preencher um diploma ou um documento. Nesse documento, você vai explicar que você não tem condições de pagar. Você vai aplicar e o condado vai autorizar e você não vai pagar. Você vai pagar um valor mínimo, tipo 20, 30 centavos por dia sobre aquela alimentação, que ele vai ter o almoço. Não é nada. Não é nada. 3.500 dólares a 4.000 dólares, você consegue sobreviver com dignidade. Vamos supor, 1.500 um aluguel de uma casa com 2 quartos. Uma boa casa. Uma excelente casa. Bem localizada. Com piscina, com local seguro, com quadra de tênis, com uma escola excelente, porque lá a escola é por bairro, né, por zip code. Então, e você vai ter uma boa vizinhança, com 1.500 dólares você vai ter uma casa. Não precisa pagar segurança, câmera de segurança, nada. Você vai pagar, no aluguel já está contemplado o que nós chamamos de HOA, que é o condomínio. Então já tá tudo aí. 1.500 dólares. 1.500 dólares. Eu estou usando como referência essa região da Central Flórida. Você vai pagar de internet 60 dólares. Certo. Se você quiser uma TV, que é um Plus,
que normalmente o pessoal usa muito via stream, né? Sim. Mas se você não quiser, se você quiser ter sua TV também com os canais locais, mais $40. Certo. Tá? $100 aí. $100. Se você, o seu celular é obrigatório, então o celular hoje é uma ferramenta de trabalho, né? É uma peça de roupa. $40. Tá. E dependendo do plano, você consegue pegar um iPhone e você paga em 36 meses com parcelas a partir de $7. Vixe, Maria. Entendeu? Você veja como um incentivo. Uhum. Vamos falar de custo de energia por mês, $200. Certo. Já incluindo aí a água, porque no caso da Flórida, no caso de Orlando, a empresa de lá, a OC, ela já está água e energia. Tá. Já está aí. Então vamos botar Ela fornece os dois insumos. No caso especificamente da cidade de Orlando, né? Então outras não necessariamente. Tá. Então vamos botar $200. Vamos colocar que você tem um carro. Então que você não, o brasileiro quando chega ele se encanta e ele quer ter logo um carro dos sonhos, que é um grave erro. Então ele quer logo tirar um carro zero da loja e aí você paga um FII muito alto, uma taxa muito alta, que é o dealer fee, que é uma recompensa, uma gorjeta pela compra pelo carro. Então aquilo encarece. Então qual a minha recomendação? Comece de baixo. Compre um carro. Pezinho no chão. Pés no chão. Comece comprando um carro que você tenha o carro até $5, $6 mil. Eu estou falando de um carro de $5, $6 mil. Eu estou falando aí de um Rogue, entendeu? Um Toyota. Um Toyota. Ou um entendeu? Nissan. Um Nissan, isso aí com 6 anos de uso. E que você vai conseguir ter um deslocamento. Porque, por exemplo, em Orlando, o sistema urbano de ônibus praticamente não existe. Então, você Tem ônibus? Tem ônibus, mas é para pouquíssimas regiões. Tá. E é uma cidade que não funciona, diferentemente de outras, com metrô, que não existe metrô, e nem também o transporte. Uma cidade, então, para carro. Carro. Então, você vai ter uma prestação de um carro em torno de $400. Então, vamos fazer conta. 1.500, mais 200, mais 200, mais um carro que você vai pegar e vai pagar uma parcela de $400. Vamos botar $400, tá? Mas você consegue prestações até menores. Alimentação, $800 para um casal. Lazer, que é importante, você não vai só trabalhar. Você precisa também ter um lazer. Você, no final de semana, você vai sair com sua esposa, né? Um descanso. Então, você vai poder ir para um restaurante e você consegue com $50, entendeu? Até menos, $40, comer muito bem. Comer muito bem. Muito bem. Então, você chega num restaurante, você come o suficiente, inclusive, para levar, entendeu? Para sua casa, para o jantar. Tá. Então, eu digo isso no final de semana. Então, a gente está falando aí realmente de $3.500. $4 mil você vai ter um cenário ideal para quem deseja chegar. Então, quando eu falo que um garçom recebe 3.000, 3.500, e se a esposa também, ou se o marido também é produtivo, então você vai estar acima dessa média. Glaucio, se o mercado de trabalho é difícil, se você está com documento e vontade de trabalhar, porque os brasileiros, às vezes, eles querem escolher trabalho. Amigo, você vai para trabalhar, para produzir. Então, você não pode chegar lá e estar escolhendo o que fazer. Você tem que pegar a oportunidade que se tem e seja o melhor, faça o seu melhor. O americano bacana é que quando você se destaca, você cresce e você quase sempre é chamado até para fazer parte da constituição daquela empresa. Porque isso são os Estados Unidos. Então, o americano, ele adora que você participe dos ganhos. A pessoa sendo séria e trabalhadora vai ganhar. Vai ganhar a vida. Vai prosperar. Por exemplo, eu tenho casos de pessoas, de um pai de uma amiga da nossa filha, que ele trabalhava numa multinacional, da parte da alimentação, no Brasil, em São Paulo, e, de repente, ele foi para lá, para os Estados Unidos, para ver novas perspectivas. E ele trabalha conduzindo uma máquina para abrir valas para fazer muro. Ele chega a receber de $300 a $400 por dia, mas ele se qualificou. Tá. No início, ele carregava pedra, tá. sol quente, sol a pino mesmo, de 40 graus, chuva torrenciais, eu estou falando de furacão muitas vezes. E pé d'água para valer. Pé d'água, realmente. Então, assim, se você está com sua saúde em dia, se você está com sua saúde mental em dia, se você tem disposição de acordar cedo, se você realmente não tem preconceito, entendeu, com o próximo e principalmente com você, amigo, não tem melhor local para crescer na vida. Para crescer e para se firmar. Glaucio, uma vez feito esse processo, ele me garante o direito de trabalhar e quando eu receber o Green Card, está resolvido? Não. O fiscal, a qualquer momento, ele pode negar o seu pleito, desde que você tenha crimes. Tá? Então, é isso que o governador da Flórida, ele bate muito, que tem muitos imigrantes que estão chegando que têm crimes nos seus países e estão fugindo.
Então, é feita uma análise muito séria para ver também... Se puxa a ficha do cara agora. Não, puxa, tudo isso eles puxam. E aí isso pode ser um dos motivos para uma negativa, tá? E até também o seu comportamento. Interessante que tem muito problema no mundo todo, e nos Estados Unidos não é diferente, de pedofilia, né? de sequestro de criança. Também lá também tem. E essas pessoas são monitoradas. Inclusive, tem aplicativos que você sabe exatamente em cada bairro aonde aquela pessoa está residindo. É uma informação pública, para que você tenha certeza de quem está no seu espaço. Então, a polícia, ela monitora muito isso. Entendi. Então, assim, os Estados Unidos, ele passa muito essa segurança. Não é só segurança de você ser assaltado, ter seu carro arrombado, mas é uma outra... Assalto a mão armada. Assaltar a mão armada, eu até desconheço lá em Orlando. Você nunca viu um caso desse lá? Eu não estou dizendo que não tenha. Mas, assim, eu sei que o americano, boa parte dele, como um porte de arma é permitido, eu sei que se ele for inventar de fazer isso, vão matá-lo. Muita gente anda na rua armada. Primeira, a orientação é abater. Aí depois, a polícia, a orientação que ela recebe é abater. Em caso de ameaça, abate. Choque, mata, entendeu? Porque está pondo em risco a integridade das pessoas. Inclusive, se você estiver dentro da sua residência e um ladrão entrar, você pode matar e não acontece nada com você. Eu posso, desde que eu tenha a legalidade para ter aquela arma. Eu, particularmente, eu não tirei a minha. Tá. Eu não tirei, eu tenho que buscar, porque eu, particularmente, embora eu concordo com o porte de arma, mas eu não busquei essa forma de defesa. Tá. Mas, assim, na nossa casa mesmo... Mas você também não vê prioridade nisso? Não, nunca houve nenhum tipo de relato. Não. Para você isso é super... Mas o americano, ele anda armado. Ele tá, no carro, ele tem sempre uma arma. Então, ele está sempre nas viagens, nos aeroportos você vê isso é demais. legal, né? Legal. Na verdade, existe um incentivo. Você chega lá nas lojas e você vê a quantidade de armas assim impressionante. Eu levei até assim nas vitrines, normal. Nas vitrines, entendeu? Todo tipo de arma, automática, pistola, metralhadora. Mas para você comprar uma arma dessa, você tem que ter uma autorização, ou não? É uma autorização que não é tão complexa. Não vou dizer que é simplificada porque eu desconheço. Tá. Mas eu sei que o mercado de arma lá é um mercado igual de iPhone, se brincar. Você escolhe da prateleira. E as pessoas, elas têm, normalmente nas suas casas, um cofre, elas têm pelo menos uns 3, 4 armas diferentes. Então, eles gostam. Então, eles têm nos bairros, você sempre vê a área de colecionadores, de centro de também treinamento para você aprender a atirar. Clube de tiro. Clube de tiro, demais. Entendi. Demais. Então, isso é os Estados Unidos. Eu acho que o sonho americano, Donato, é justamente você ter a certeza que você pode criar os seus filhos com dignidade, é a certeza que você sabe que o governo não vai interferir e não vai extrair o que é seu, por seu merecimento, pela sua força de trabalho, onde você vai poder ter boas vias, onde você vai poder gozar de lazer, de um carro, de uma excelente alimentação. Gasolina ninguém se preocupa? Gasolina até que aumentou recentemente devido a uma crise mundial, mas eu me lembro quando... A gasolina aumentou no mundo todo. No mundo todo. Eu me lembro quando eu cheguei lá, eu cheguei a pegar gasolina em torno de 1,50 o galão, né? 7,8 litros, né? Então hoje... 3,8 litros. 3,8 litros, né? Quase 4 litros. Quase 4 litros. Então, hoje, o preço da gasolina, hoje está quanto lá? Está em torno de 3,30. 3,30 o galão. O galão. Se for desmembrar no preço do litro, então, o litro de gasolina, menos de $1. Menos de $1. Isso. Menos de $1. Tá. Então, mas a gente está falando de quanto é que, por exemplo, um trabalhador que recebe 1.200, vamos fazer um cálculo básico. Quanto é o dia de trabalho dele? Então, vamos aí, 1.200 dividido por 30, né, um cálculo bem fácil, R$40 dia. O americano, vamos fazer o mesmo comparativo em dólar? Errar. Tá. 1.200, $40 por dia, R$40. Com R$40 eu consigo colocar quantos litros? Nossa Senhora. Eu consigo colocar... Pô, não enche, passa o tanque não cabe $40. Não. Não, R$40. R$40, não dá nada. R$40 está R$6 o litro, vai, 5,70. Então estamos falando aí de 5, 6, 7 litros. Pronto. 7 litros. 7 litros. Nos Estados Unidos eu consigo colocar 45, né? 45. Enche o tanque de um carro. Enche o tanque de um carro. Você entendeu? Então, a diferença não é só na moeda, é no poder de compra. Sim. Então, assim, Glaucio, o ganhar em dólar, eu faço comparativo. Não faça comparativo, não faça conversão. Sim. Por exemplo, você chega no McDonald's, que é um parâmetro, e você vai querer um cheeseburger. Tá? Quanto é um cheeseburger? Um Big Mac. Um Big Mac. Mas eu poderia usar um cheeseburger como comparativo. Tá. $1.
Então, se eu trabalho no dia, e o meu dia de trabalho é em torno de $80, ou $40, vamos lá, $40, que eu vou dividir por 30. Você compra 40 lanches desses. Eu compro 40. Aqui, R$40. Eu compro... Você entendeu qual é a diferença? É o poder de compra. O poder de compra. É o poder. Então, é isso que os Estados Unidos, e assim, o bacana é Daniel Donato. Por isso que a gente vê no YouTube, né? Muita gente, muito brasileiro, muito imigrante, chega lá e quer comprar, sai comprando. É um erro. Porque ele vê que é tudo muito doido, fácil. ele fica bestalhado. É um erro. E não consegue juntar dinheiro, porque ele quer comprar o iPhone top, um carro mais top, o tênis top, relógio top. Esse que a gente não pode se perder nisso. É exatamente isso. Tá. Então, para isso que nós temos uma consultoria profissional do Econ. Não é o Econ exatamente, mas são os nossos parceiros. Nós estamos falando de parceiros como um dos principais profissionais em cada área, desde a contabilidade, na parte de revalidação de diploma, né? plano de negócio, fundo de investimentos, na parte de plano de saúde, título de capitalização que você pode fazer desde o Brasil, nos Estados Unidos. Então, Glaucio, quer dizer que eu posso criar uma previdência sendo brasileiro, sem nunca ter ido nos Estados Unidos e ainda ter um título de capitalização? Pode. Então, é isso que o Econ, que nós vamos estar levando para Natal, pelo 2º ano, pela primeira vez para João Pessoa, para a cidade do Recife e para Brasília, onde esse grupo de empresários, no ano passado foram 17 painelistas, esse ano nós esperamos na área do networking, que são oportunidades de investimento de franquias e outros, por exemplo, uma pizzaria, uma empresa como a Sodier, que é a nossa parceira também. Que tá inclusive, a Sodier patrocina o nosso programa lá na projetos que nós temos. Parabéns à Sodier, a Visão Internacional. E a Sodier, os produtos são deliciosos. Excelentes. As tortas não tem como, né? Então, são essas N possibilidades, desde que você deseja, eu quero mandar o meu filho, eu quero fazer um plano de negócio para residir 2 anos, embora não queira viver nos Estados Unidos. Tá. Então, tudo isso, e em maio de 2024, nós temos um programa, que é a Missão Flórida, onde nós estaremos levando um grupo de empresários para 6 dias de imersão entre Orlando e Miami, com visita ao prefeito. O próprio prefeito vai receber diretamente esse grupo de empresários. Nós vamos na Universal Studio, onde o vice-presidente internacional da Universal Studio é um brasileiro, também vai estar recepcionando. Vamos na Disney Spring, para um brasileiro que trabalhou mais de 10 anos, ele vai falar sobre encantamento Disney, como é que aquelas pessoas estão levando chuva, sol e estão ali todas felizes e trabalhando, prosperando. Então, assim, é uma excelente oportunidade das pessoas também conhecerem. E aí, com isso, ter mais segurança numa decisão de migrar. Porque não é fácil, né? É claro que nós temos problema. Então, a língua, a pessoa pergunta, Glaucio, é obrigado a falar inglês? Eu recomendo que sim. Fica mais fácil, Fica mais fácil. Embora somos 180 mil brasileiros e essa comunidade crescendo, e já existe um mercado totalmente focado, né? É isso que eu ia perguntar. Lá em Orlando são 180 mil brasileiros. Existem comunidades, vocês se dão bem, um ajuda o outro. Como é que funciona? Olha, Daniel, infelizmente é algo que ainda nós pecamos, né? Tá. Não, a comunidade brasileira, ela não é uma... Não é unida? Não é unida. Por quê, Glaucio? Porque é o jeito brasileiro. Eu não sei jeito brasileiro. Aqui em Natal mesmo, né, no Rio Grande do Norte, tem um ditado que você paga 200 conto para o próximo não ganhar 20, né? Para não ganhar 20. Ou para não ganhar. Para não ganhar 20. E você gasta mais para o outro não ganhar menos. Para não ganhar menos. Ou eu perco, mas não deixo ele ganhar. Eu não consigo me convencer. Então, esses brasileiros não são unidos lá. Um não ajuda o outro. É difícil afirmar que são unidos ou não unidos. Eu posso... É de pessoa para pessoa. É de pessoa. Normalmente, você vai encontrar... Mas, se você me perguntar, é uma comunidade unida como os venezuelanos? É uma comunidade unida como os italianos? Os cubanos? Como os cubanos que se apoiam? Não. Mas, se você for para os Estados Unidos e tiver a oportunidade de fazer inglês, por exemplo, todas as escolas à noite, elas proporcionam a partir de um determinado horário, 6 horas da tarde, classes para pais de alunos para que possam aprender inglês gratuito. Gratuito. Então você aprende inglês gratuitamente, se quiser. Se quiser, se tiver dentro da sua disponibilidade de tempo e sua prioridade, tudo na vida é prioridade. Porque, eu não tenho dinheiro, consegue. Eu não tenho dinheiro para ir, consegue. Se você tiver saúde, se você tiver disponibilidade, força de vontade, consegue. As ferramentas eles dão para você? Dão. Eles precisam, diga-se de passagem. Então, tudo isso o Econ, nós trabalhamos em conjunto para fazer o elo entre empresas certificadas, com a documentação legal,
mais alto nível para as pessoas que precisam de orientação, desde a mais simples, de uma simples consulta, até aquela que deseja comprar uma franquia de um shopping center, de um hotel, de uma escola. Tudo isso vocês assessoram? Tudo isso é com os nossos painelistas, nós assessoramos. E o bacana é que nós estamos tendo apoio esse ano do SECOM, da Apex, 60% de todas as exportações do Brasil passa pela Apex. A chegada do Sebrae é fundamental. Estamos com o apoio da Prefeitura Municipal do Recife, que é nossa parceira. Estamos buscando entendimento com o governo do Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com também, igualmente, da Paraíba. Vamos ter o apoio em Brasília, de uma força gigantesca. Vamos realizar esse evento no NAU. E sabe o que é mais interessante, Donato e Daniel? É gratuito. É gratuito. Você pode assistir toda a nossa programação pelo YouTube, pelos canais do Econ. No YouTube, econ.usa. Mas Glaucio, eu quero ir para o Econ, na cidade, uma dessas cidades, e quero me consultar com algum desses painelistas. É gratuito. O que você pode optar em comprar apenas um pacote pago é o que dá direito ao almoço, mas apenas ali é um pacote à parte, pela facilidade do almoço. Sim. Mas nesse mesmo painel que vai estar sendo... O evento, o conhecimento que você vai ter é gratuito. Dentro do espaço onde tem o espaço pago, vai ter o espaço gratuito também. Então, o Econ é um evento aberto, entendeu? Justamente nasceu como Encontro Cultural Orlando Natal e precisávamos avançar, crescer, e aí agora chama-se Encontro de Negócios das Américas. Então, é justamente isso que nós estamos proporcionando, conhecimento para a nossa sociedade. E o bacana é que nunca são palestras, são painéis. Sempre tem um mediador local para que as pessoas possam fazer um comparativo de como é no Brasil e como é nos Estados Unidos. E nunca nos painéis você vai estar vendo valores de quanto custa uma consultoria para um determinado serviço ou para outro. Vai ter um momento específico que é o espaço network. Aí sim você vai poder conversar com essas pessoas, você vai poder levar a sua empresa aqui local de Caxias de Caju, ou que você tenha um determinado insumo, um restaurante, e que você, com o seu plano de negócio, que eu recomendo que você busque sim o Sebrae, para que você tenha um plano de negócio preparado, esteja preparado para crescer. Pare com esse sentimento de cachorro vira-lata, de que você não pode, você deve. Devemos acreditar mais no que nós temos. Busque apoio, busque a Fé Comércio, busque a CDL, busque uma entidade, busque o LID, busque a Anshan, busque a Prefeitura. Faça a sua parte, vá conhecer, assista os nossos vídeos para que vocês possam. Não espere o Econ também. A partir de agora que você está vendo esse vídeo, esse momento, você já pode buscar cada um dos painelistas que eles estão à sua disposição para tirar suas dúvidas. Então comece agora, comece a tirar suas dúvidas. Se realmente você quer e você deseja, haja. Busque realmente informação e procure buscar a realização do seu sonho. Ô Glaucio, quando será a próxima edição do Econ? Novembro de 2023, o Econ presencial, embora transmitido para todo o Brasil. Você que está em Cuiabá, você que está em Lisboa, você que está em Porto Alegre, você vai poder assistir na íntegra todo o material, e inclusive esse material já está disponível do ano passado, 2022, e você vai poder, em novembro, assistir o evento na íntegra do que ocorrerá tudo aqui. Esse evento será presencial em novembro aqui em Natal? Presencial em Natal para aquelas pessoas que desejam uma consultoria direta. Mais próxima. Mais próxima. Onde é que será o evento aqui? Vai ser no NAU, sempre no NAU. Natal, Recife, João Pessoa e Brasília, sempre no NAU. No NAU. Sempre no NAU. Uhum. Tá? Então, assim, poxa, é uma oportunidade. Esses profissionais que participam do Econ, esses palestrantes, né, esses profissionais em cada área, eles são brasileiros de sucesso lá? São americanos? Eles são de que região? Obrigatoriamente, o compliance do Econ, ele determina que somente brasileiros, para ser painelistas, que residam nos Estados Unidos e certificados, podem participar do evento. Tá? Então, não se preocupe com a língua. Embora nós precisamos, no último ano, de uma pequena tradução, somente no momento da abertura, que foi feito com um vídeo gravado do prefeito de Orlando. Mas todo o material ele vai ocorrer em português. Então, é mais um facilitador, pensando na comodidade, para que as pessoas não fiquem assustadas, vai ser todo ele em português. Entendi.
Qual o perfil, qual o tipo de pessoa que mais procura o Econ para ir para os Estados Unidos? Pastores, pessoas que dominam conhecimento na parte elétrica, comerciantes, médicos, advogados, estudante, todas as pessoas que têm um interesse em crescer na vida. Por exemplo, eu sou médico, mas eu quero ter minha clínica nos Estados Unidos. Posso? Pode. Você talvez não possa exercer a medicina tão rápido quanto você gostaria. Mas e aí, eu posso ser medicina? Pode, você pode revalidar. Eu, Glaucio Shoa, revalidei meu diploma de economista nos Estados Unidos. Eu sou formado pela UFRN, mas eu tenho meu título revalidado nos Estados Unidos. Entendi. Glaucio, quais são as profissões que a América mais necessita? Que tipo de profissional que os americanos mais necessitam? Eu ousaria errar nessa resposta e para os especialistas, que me perdoem se eu falar uma bobagem aqui, tá? Mas eu diria que é a parte enfermeiro. Hoje, enfermeiro, ele tem um visto de, pelo amor de Deus, venha nos ajudar. Então, quem é enfermeiro, para migrar e ter um título e ter um visto rapidamente... A minha esposa é enfermeira. Pronto. Qual o salário do enfermeiro lá hoje? São várias segmentações, categorias. Eu não tenho um profundo conhecimento, mas eu sei que uma enfermeira, digamos que chama-se enfermeira-chefe, não é isso aqui? Isso. Em torno de 80 mil ano. 80 mil. 80 mil dólares. 6 mil e poucos dólares mês. 6 mil dólares. E olhe... Só uma enfermeira sustenta a família todinha. Sustenta. E eu posso ir na rabeta dela só para te ajudar. Pode. Lavar a louça e passar pano no chão. Minha filha, você vai trabalhar e eu fico cuidando da casa e dos meninos. Pode. Olha. Inclusive, em algumas situações, a enfermeira ela pode, inclusive, prescrever. Então, porque o seguro é muito caro para um médico nos Estados Unidos, então já aí agora houve um avanço nas leis nos Estados Unidos e que o enfermeiro, em alguns estados, eles já estão podendo prescrever algumas determinadas situações. Então, você vai se consultar com um enfermeiro. Quase um médico, então. Quase um médico. Tudo bem que o salário do médico é a partir de, salvo me engano, 300 mil ano. Tá. Mas, como enfermeiro, 80 mil não está mal. Tá. Ô, Glaucio, se minha esposa, um exemplo, ela é enfermeira, se ela começar o processo hoje de querer trabalhar nos Estados Unidos, qual o tempo em média de demora para ela conseguir chegar legal lá? Em sendo consular, eu acredito em torno de 2 mil pelo que eu venho acompanhando. 2 anos, pelo que venho acompanhando. Nos Estados Unidos é prazo indeterminado. Pode demorar 4 anos, pode ser com 4 meses. Então não existe, infelizmente... Se ela conseguir o green card, você está falando? Dela conseguir a aprovação, a partir do green card, é a entrevista de confirmação e com 5 anos você já pode pedir a cidadania. Tá. O cara que quer ir para os Estados Unidos, não só para trabalhar, para ser empreendedor. Por exemplo, eu tenho um lava rápido aqui, um lava-jato, estou batendo cabeça e eu quero ir para os Estados Unidos e montar um lava rápido lá. Eu consigo. Consegue. É através de um plano, aí chama-se o visto L1. Então, L1. Então, com esse visto L1, você apresenta um plano de negócio. Eu vou chegar aqui e vou investir tanto. Você vai dizer que, inclusive, no primeiro ano você vai ter prejuízo, porque você não é obrigado a ter lucro no primeiro ano. Faz sentido? Claro. No primeiro ano. Está chegando, né? Está chegando, você apresenta seu plano de negócio, você comprova os recursos. Eu vou me segurar um ano. Que vai segurar durante o ano. E a possibilidade de você ter uma aprovação, ela é real. E diga-se de passagem, Lava Jato é muito interessante. Por exemplo, se você usa aquelas máquinas que você passa o carro rápido, que ela arranha o carro todinho, é bacana de se ver nos filmes. Aquilo ali é bacana de se ver, para tirar foto, para fazer vídeo. Aquilo acaba o carro, aquilo ali. Acaba com a pintura do carro. Acaba com a pintura do carro. E é bom para quem lava o carro, porque ele vai fazer um polimento. Então, um polimento num carro, entendeu? Que varia de 200 a 400 dólares. Lá. E você vai usar 4 horas de mão de obra. Então, você lavar um carro na mão, eu pago em torno de 60 a 80 dólares, dependendo do quanto o carro está sujo. E você vai gastar o quê? 1 hora e meia... De serviço. Vai lá, 2 horas de serviço. Esse cidadão vai até a sua casa lavar o carro? Ele pode ir até a sua casa, desde que ele tenha as certificações de meio ambiente, e é super fácil ser retirado, o contador tira. Você pode tirar também. O detalhe nos Estados Unidos, você não precisa ter contador para fazer sua contabilidade. Até porque se o contador errar, o responsável é você. Então, tudo isso nos Estados Unidos você precisa também entender. Para depois, aqui no Brasil, se o contador erra, neguinho, você me lascou. Você me lascou. Não, lá, na hora que você firma, a responsabilidade é totalmente sua. Por isso é importante você ter um bom contador, um bom advogado, sempre procurar pelos melhores. Olha, o barato sai caro. Entendi.
Então, assim, o plano que você me perguntou sobre a questão do Lava Jato como referência... Por exemplo, nós temos conhecimento aqui dos donos da Sodier. Eu quero montar uma Sodier lá em algum local em Orlando. Eu posso entrar com esse tipo de visto? Pode. Inclusive, em Orlando, nós temos 2 unidades da Sodier, na International Drive, no Metro Oeste, que é uma área... São de brasileiros que são de brasileiro, Dona Marta é uma das franqueadas, e que a Sodier, inclusive, tem esse plano de expansão. Então, ele já tem montar em outros locais lá. Sim, ele já tem um plano, então é isso que você também vai ter Glaucio, eu não tenho um negócio aqui e quero ter um negócio já pronto. Então, você vai poder se deparar com supermercados, com planos de negócio de supermercado, de posto de gasolina, de clínica médica, de clínica estética, de estúdio de tatuagem, salão de beleza. Então, todas essas possibilidades você vai se deparar com o que nós chamamos de business broker. Então, você vai ter um business broker que ele vai estar justamente prestando essa consultoria e te mostrando um leque de opções para que você possa fazer um investimento com segurança. Eu fiz essa pergunta porque eu conheço pessoas que têm um dinheiro para investir e montar um negócio, mas a insegurança do país faz com que o cara fique se segurando, entendeu? Eu diria que é uma motivação. Inclusive na nossa família. A gente pensa... Claro, nós temos a nossa profissão, mas nós temos... o próprio negócio. Nós temos um pouquinho e estamos aprendendo a querer empreender, entendeu? Mas assim, a gente vê os impostos muito altos aqui, a dificuldade de você abrir... Mão de obra aqui que é difícil. A mão de obra, então a gente já pensa em... Donato, Daniel, tudo na vida é prioridade. Tá. Tudo na vida é prioridade. Você pode dizer até que não. Não concordo, mas é. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou da área de eventos. Quem me conhece, Glaucio Show aqui em Natal, sabe que eu sou vendedor de papel higiênico a pinico, ligado sempre à parte de comércio. Tá. Então, seus pais foram comerciantes? Meus pais são comerciantes, então estou nessa veia. Nasci dentro do Centro Comercial do Alecrim, em Natal, entendeu? Carregando caixa, entregando na feira, sandália. E nas férias, até dei uma entrevista lá em Orlando. Então, os meus pais, enquanto meus amigos estavam em praias, viajando, no Brasil, mundo afora, eu me orgulho. Eu ia para o sítio, entendeu? Ainda me lembro da época sem energia, e que a nossa brincadeira era catar caixinha de caju. Não pelo dinheiro, mas realmente pela satisfação de ser produtivo. Então, eu fui para os Estados Unidos e precisava, junto ao meu plano de negócio, porque eu estou me autofinanciando, de um plano que o governo americano pudesse aprovar o interesse nacional. Daí veio o Econ e a parte de eventos. E lá nos Estados Unidos eu consigo fazer o que eu não consigo fazer aqui no Brasil. Nós realizamos o primeiro show internacional de João Gomes, nós realizamos o primeiro show internacional de Mari Fernandes, realizamos o evento da banda Menos é Mais. Do Pagode Menos é Mais. Do Pagode Menos é Mais, o espetáculo, os meninos. E agora, em agosto de 2023, nós estamos recebendo Daniel. O cantor Daniel. O cantor Daniel, no show de 40 anos. Você que está promovendo... Nós somos a nossa empresa, em autoproduções, que está realizando o evento do Daniel na cidade de Orlando. Eu não sou tour manager. Tour manager é a figura daquela pessoa que faz toda a turnê. Tá. Então, é algo que eu não estou ainda... Você é um contratante de um evento específico. Eu sou um contrato específico na cidade de Orlando, tá? E vamos também receber Pissirico também, 2 semanas após, no primeiro Brazilian Festival em Orlando, que é uma espécie de Brazilian Day para a comunidade brasileira na Central Flórida. E você então é um segmento que nem passava pela sua cabeça. Nunca passou. Mas você vê uma facilidade de trabalhar. Você viu oportunidade, mas oportunidade como essa, Daniel, Donato, a todo momento você vai ver, desde podar árvore, desde pintar casa, desde polimento em carro. Entendi. A oportunidade tem, depende de você. Claro que tem. De abraçar ou não. Claro que tem. Parado só fica se quiser. Só fica... Aqui a pessoa está parada porque não tem oportunidade. Não, lá parado não tem espaço para você ficar parado. Espaço. Sim, não tem nem espaço. Não tem espaço. Não se for para ficar parado, fique no Brasil, viu? Falando em parado, a gente vai dar uma paradinha agora, nesse papo muito interessante. Olha o tempo da nossa entrevista. Olha aí, ó. 53 minutos já de bate-papo. E agora nós temos que falar do nosso patrocinador, que é o Natal Card. Alô, você estudante, você já fez a sua carteirinha nova do Natal Card? Aquela carteirinha de estudante? Se você não fez, você está perdendo um montão de vantagens e benefícios. Com ela, você tem desconto em várias lojas e estabelecimentos, através do Clube de Descontos. Você paga a meia passagem no ônibus e a meia entrada nos shows e eventos da cidade. É ou não é, Donato? Além disso, o Clube de Descontos, como o Daniel disse, dá a você de R$
5 a 40% de desconto. Nós estamos falando de academia, farmácia, lanchonete, clínica de estética, pizzaria, lojas de eletrônico, pizzaria, lojas de vestuário, de roupa, tudo isso na Grande Natal. Não é só Natal, não. Grande Natal. São mais de 120 lojas e os descontos variam de 5 a 40%. Mas para isso você tem que ter a carteira de estudante do Natal Card. Você faz pelo aplicativo sem sair de casa. Preenche os dados pelo próprio celular, tira a sua foto, é aprovada. Em 2 dias você recebe na sua residência. E o aplicativo é facinho. Meu Natal Card. Baixe agora aí, ó, já tem em mãos, preencha os seus dados e receba em casa você fazendo pelo aplicativo Meu Natal Card. Moleza, né, Donato? Moleza. E temos que falar também dessa bebida, Donato. Sunshine Florida Drinks. Eu gosto da Limoncello. Essa aqui é boa, viu? E o Vitor Show também gosta dela. Olha, essa bebida é produzida aqui no Rio Grande do Norte, né? Já está se espalhando no Nordeste já. E em breve vai estar em todas as prateleiras do Brasil. E é produzida aqui no RN, hein? Já entra no Instagram, Sunshine Florida Drinks. As informações estão na tela. Qual é a nossa... 5 sabores, ó. É aqui, ó. Cada um aqui é um sabor diferente, viu? Você tá vendo aí, ó? Cada um é um sabor diferente. Donato, qual é a nossa internet, meu velho? InovaNet tá aqui. Conectando gente. A gente não fica no prego, muito menos a sua empresa. Empresa, Daniel, hoje que não tem uma internet de boa, de qualidade, tá perdendo tempo e dinheiro. Verdade. Né? InovaNet, conectando gente. E muito obrigado a Inaut Studios, onde a gente realiza aqui a gravação do nosso Paredão Cast. Você que tem um projeto parecido ou quer começar um podcast, procure a gente que aqui você vai ser bem recebido com os melhores profissionais e os melhores equipamentos. E o ambiente, nota 10. Inclusive, os equipamentos aqui do estúdio da Inaut são produtos lá dos Estados Unidos. É por isso que é tudo top, meu amigo. Ó quem trouxe aqui, ó. Tudo top, ó. Não era para ter contado, mas eu contei. Tudo top. Então, Glaucio, visualizando, né, nesse bate-papo, tudo que nós falamos aqui, você dizendo que tem mais de 168 vistos. 168 tipos de visto para você ir morar nos Estados Unidos, trabalhar, ficar legal, sem perseguição. E viver. E viver, né? Com segurança, com qualidade de vida, seus filhos podendo sair na rua a qualquer momento, né? Você já viu alguém ser assaltado numa parada lá, num parque de diversão? Nunca, Glaucio? Nunca. Relatos nós sabemos na Califórnia, que realmente é um estado à parte. Por que a Califórnia é à parte? Não só a Califórnia, mas a Califórnia principalmente por tudo aquilo que é o contraponto daquele sonho americano que sempre gerou uma decepção em 99% das pessoas. As leis lá são diferentes, é isso? As leis são diferentes. Embora nós chamemos de os Estados Unidos, cada estado tem a sua própria autonomia. Tá. Então, tem o seu governador tem o seu governador. Então, não vou aqui polemizar, mas fruto de decisões políticas, de acordo com a determinada linha, entendeu? Uma determinada linha, dá margem para que furtos, por exemplo, até $900 não seja considerado um crime. Então, eu estive andando em Los Angeles. Isso na Califórnia. Eu estive andando em Los Angeles e de uma tristeza quando você está ali na orla, numa cidade chamada Venice, que fica dentro da área, tem Malibu, aí tem o Pier de Santa Mônica. Los Angeles é uma cidade da Califórnia. Uma cidade da Califórnia. E aí tem um pier belíssimo que nós sempre vemos nos filmes, né? É muito conhecido. Para passear, para andar. E a quantidade de pessoas se drogando é algo assustador. Assustador, mas aterrorizante. Parecendo a Cracolândia em São Paulo. Ou pior. Nossa. Em São Francisco. Nesse nível. Em São Francisco. Mas ali Barão, cara de dinheiro desfila ali, né? Onde a gente está falando, não é? Sim. Nem a polícia consegue ter poder. Não existe, porque a lei... Porque a lei permite. A lei permite. Dá brechas. Ela dá brecha. Não é crime. Você está vendo esses vídeos não se trata de fake news. Aqueles zumbis andando, né? Não, isso não é fake news, isso é verdade, isso é fato. Entendeu? Então é triste ver isso. Então, assim, dá muita margem, diferentemente de outros estados mais rigorosos, como... E aí acontecem furtos, roubos nessa cidade, sim, né? Então, como você disse, o cara pode roubar até $900 dentro de um supermercado e... Absurdo. Absurdo. Né? Você vai no Walgreens é uma farmácia muito conhecida. É uma rede de farmácia entre os brasileiros no mundo, lá nos Estados Unidos. E acredite, cerveja lá é vendido com a chave.
Porque se você deixar uma cerveja... Só se deixar encostado... Eles levam. Então, você nunca... Imagina se chegar no supermercado e encontrar uma cerveja... Tudo trancado. Trancado. Eu me assustei com aquilo. Nossa, isso... Nem no Brasil. Então, assim... Tem cuidado nas suas escolhas. Tá. Por que o pessoal vai tanto para a Flórida? Porque tem um custo menor, né? Então, a Flórida é muito mais barato para residir, entendeu? Do que outras regiões. Cláudio, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que a maioria das pessoas, eu acho que todo mundo que está nos assistindo queria fazer. Todo esse processo, essa consulta, documentação, eu gasto quanto inicialmente? É importante você entender que uma consulta, você pode ter uma consulta gratuita com um profissional e que ele quase sempre ele vai lhe atender. Partindo para o segundo estágio, a depender do escritório de imigração, você vai pagar aí a hora de 150 até $1.000, a depender, existe sim uma variação, e isso vai determinar a excelência do seu atendimento, o quão célere você deseja, quão complexo é a sua situação. Quase sempre você vai se deparar com a necessidade de ter um plano de negócio, que você pode contratar desde empresas no Brasil, como também, assim bem como nos Estados Unidos, em torno de $1.000. Esse plano de negócio é justamente essa entrevista que você vai fazer com outra empresa que não está na imigração, para que você já tenha todo um perfil, um currículo, praticamente um currículo de 100 páginas, de 50 a 100 páginas, que aquilo ali vai trazer a segurança que o escritório precisa para dar entrada no seu pleito. Então, assim, existe um desembolso, eu vou colocar aí, vamos arredondar, botar $2.000. Mas é um trabalho estratégico que vai necessário, ser necessário. Você vai ficar pronto, né? Necessário. Isso eu estou falando para quem deseja fazer a coisa certa. Certo. Sim. Então, eu quero ir para os Estados Unidos para ficar indocumentado, eu quero fazer... Então, não é o perfil do ECO, você não faz parte do perfil do ECO. O perfil do ECO é de quem deseja realmente ter uma consultoria profissional. Tá? Para fazer a coisa certa, para se posicionar, para não ter problemas futuros. Agora, na Flórida, quando você, em função da lei que entrou em vigor agora, dia 1º de julho, então, se você não tem um documento, se você não tem direito de trabalho, você vai ser basicamente perseguido pelo Estado. Quando você for tirar sua drive license, que é a sua carteira de motorista, não vai tirar. Se você for tirar em outros estados que eles liberam, mas quando você estiver conduzindo lá, se você for parado, a sua carteira vai ser apreendida. Quando você for para um hospital, o seu nome vai ficar registrado e eles podem e devem chamar a polícia para fazer uma triagem sobre a sua situação. Então, assim, o perfil de quem deseja ficar ilegal não é o perfil do ECO. Não tem como. Não é o nosso perfil. A gente ouve umas loucuras que os brasileiros fazem, é o seguinte, compra passagem de ida e volta, a passeio, aí o cara vai e não volta. Isso acontece mesmo? Isso acontece, mas é como eu estava dizendo, assim como aqueles que eu acabei não concluindo a linha de raciocínio atrás, até voltando aqui, de muitos hispânicos que residem em 15, 20 pessoas morando na mesma pessoa, vai ficar desassistido. E quando começou a pandemia, começaram a morrer. Começaram a morrer porque eles não têm acesso à rede de atendimento. Embora o hospital não vá proibir, mas eles não têm o conhecimento, ficam com medo de se tratar e quando chegaram em determinado estágio da doença, contaminaram outras pessoas e aí a polícia morrendo todos. Então, assim, eu não recomendaria, se você tem a saúde para empreender lá, você também tem aqui. Então, no pior dos cenários, fique no Brasil. Para fazer a coisa errada, fique aqui. Fique aqui. Não vai fazer errado. Não vá. Não vá, porque você quase sempre não vai ser assistido. Não espere pela comunidade, que você me perguntou anteriormente. A comunidade é unida. Não vou lhe ajudar. Não vou lhe ajudar. Entendeu? Então, é ampla essa discussão. Entendi. Mas existe essa situação, está dentro do Donato. Com essa nova lei que foi implementada na Flórida, eu acredito que muita gente está saindo da Flórida. Deixou de procurar a Flórida. O que gera oportunidades para sua esposa, que é enfermeira, que ela antes estava competindo muitas vezes com um trabalho irregular, pela necessidade, e a partir de agora abre-se uma lacuna gigantesca para quem deseja. Então, quem quiser chegar sério lá, vai ter mais espaço ainda. Na pior das hipóteses, se tiver uma saúde, repito, vai poder trabalhar cortando grama, vai poder... Eu conheço médicos que estão trabalhando no chamado subemprego, fazendo limpeza de casa. Qual o problema? Não vejo. Está roubando? Não está roubando, entendeu? Com direito de trabalho, mas não conseguia se posicionar até sair uma certificação. Então, advogados, engenheiros, nossa,
tivemos um problema na nossa residência e precisamos pintar a casa através de seguro. E assim, tinha um advogado e um engenheiro venezuelano pintando a casa. E ele disse, eu prefiro ser pintor nos Estados Unidos do que a situação que eu estou vivenciando na Venezuela. Olha aí. Entendeu? Então, assim... E é um trabalho digno. Assim deve ser encarado. Então, os termos subemprego, eu acho que deveria ser revisto e eu digo que é um trabalho, eu vou para trabalhar. Já passamos de mais de 1 hora aqui, 1h05 de podcast. Passou com voando. O empresário e CEO do Econ, né, o Glaucio Shoa. Esse programa duraria muito mais porque tem assunto, o brasileiro, nós temos curiosidades em aprender como é que é viver nos Estados Unidos, essa vontade, não é isso, Donato? E se você gostou desse bate-papo, dessa entrevista com o Glaucio Shoa, e se você tem interesse em aprender mais, investir na sua vida, na sua melhoria de vida, você tem que participar do próximo Econ, que vai acontecer em Natal, na nossa cidade, no NAU, como o Glaucio falou. Quais serão os dias, ô Glaucio? 6 e 7 em Natal, 9 e 10 em João Pessoa, também no NAU, 13 e 14 no Recife, também no NAU, e finalizando a temporada 2013, dias 16 e 17 em Brasília, também no NAU. A temporada 2023, no caso. A temporada 2023. Nesse caso, presencial, mas quem tiver na internet... Presencial, quem tiver na internet já tem muita informação, nós temos mais de 400 vídeos já disponíveis no YouTube, em todas as nossas redes, no link. Como é que procura lá? É só Econ? Econ.usa, @econ.usa. ECO... USA, né? USA. Isso. USA. Que é os Estados Unidos. Muito bem. Até hoje eu também não entendo por que USA ou EUA, né? Tem o USA e EUA. Na verdade, Estados Unidos da América, é em português. E USA em português e inglês. Então é aportuguesado, EUA. Glaucio, muito bom o bate-papo, gostei pra caramba. Gostei pra caramba. Aumentou ainda mais, né, Daniel, a nossa vontade de ir embora do Brasil e empreender lá fora. Conhecimento, né? Rapaz. Rapaz, você deu uma aula pra gente aqui, viu? Mas a América... Você é feliz vida, lá? Eu sou demais. Eu reconheço que eu fui relutante nos primeiros anos. Por família, pelos amigos, mas tem algo que nós temos que priorizar, entendeu? E nós aprendemos, até Chico Anísio falava que família, eu não estou dizendo que eu concordo 100%, mas é marido, a esposa e os filhos. Então, aprendemos a viver nessa estrutura familiar e a se defender, e houve uma aproximação muito maior, entendeu? Que eu tinha... Meus filhos foram criados, tinha 2 babás dentro de casa. E eu me lembro uma passagem dos meus filhos, quando eu falava daqueles momentos, e eles até brincando, mas brincando não falaram, pai, eu fui criado por babá. E é algo que você não vai ter nos Estados Unidos, definitivamente você não vai ter. Então, eu sou muito feliz nos Estados Unidos, não só pelo que se proporciona de bens materiais, oportunidades, mas também por viver em família. Então, e é algo que quase sempre a gente não consegue ter aqui no Brasil. Muito bem. A sociedade impõe. Para encerrar o nosso Paredão Cast, nós temos aquela pergunta clássica que vem do nosso programa Paredão no Rádio. Glaucio, quem você coloca no paredão? Alguma situação, algum amigo, algum político, um vizinho, um parente? Quem você coloca no paredão? Quem eu gostaria de colocar no paredão é uma pessoa que realmente é um grande amigo e irmão, que ele é um vencedor, a história dele é incrível, que é Alisson Bezerra, que ele é juiz federal, inclusive presidente do tribunal, e é um cara que eu tenho certeza que ele tem muita coisa bacana para contar, desde matrimônios, enquanto juiz estadual, desde a época que ele estagiou no IBGE, a história dele de vida, embora americano e abecedista, mas é uma pessoa que eu tenho certeza que queria encantar aqui, que vai poder falar um pouquinho daquele lado que nós criticamos muito a justiça. Eu sou um crítico ferrenho à justiça e quando eu tenho a oportunidade de confrontá-lo, ele me cala. É um cara bacana. Então ele está colocando uma pessoa, um amigo, um paredão do bem. Do bem. Estou falando do bem. Agora, no paredão do mal... Do mal... eu, sem exceção, eu colocaria qualquer político que tenha a cara de pau de pedir o voto e sabe que não vai cumprir e que o sistema é maior do que eles. Então, é algo mais abrangente. Eu acho que falta... quase todo o Brasil, então. É quase todo o Brasil. Quase todos os políticos do Brasil. Quase todos os políticos do Brasil. A grande maioria. A gente não pode generalizar 100%, mas né? é a grande mas maioria. Não tem como esconder. Lamentável. Mas o sistema impõe.
o sistema Até porque, que é corrupto. por mais que você tenha boas ideias, boas propostas, você tem que vivenciar o sistema. O que é o sistema? Não adianta de nada ter um bom projeto se eu sei que não vai ser aprovado. Então, na verdade, não funciona. Você tem que ir de acordo com a maré, senão... Falamos com o empresário e CEO do Econ, Glaucio Shoa. Muito obrigado, Glaucio. Você é Foi fera. massa, foi massa. A minha próxima parada é USA. Uma salva de palmas para esse grande empresário. Obrigado. Seus agradecimentos finais. Não, parabenizar a iniciativa do Paredão pelo convite. Quem sabe esse programa, Daniel Donato, veja só, se uma pessoa, se o que nós conversamos aqui, se nós conseguirmos que uma pessoa ela consiga entender e mudar de vida, não tem preço. Você já fica feliz. Já estou mais do que feliz. Então, assim, parabéns a vocês pela oportunidade de ter tido esse bate-papo aqui, descontraído, de forma simples, e que as pessoas elas acreditem, entendeu? Nelas mesmas, entendeu? E o que ela precisa, talvez, é manter uma motivação. Problemas todos nós temos, todos. Eu tenho muitos problemas, você tem muitos problemas, mas você tem que acreditar nos seus sonhos, tá? Então, vá lá, entra lá no Econ e procura saber um pouco mais. Quem sabe eu te encontro lá por Orlando também. Maravilha. Próxima semana tem mais um episódio inédito do Paredão Cast. Valeu!